Bom dia para todos e todas. Hoje nós vamos começar a sexta live da Escola Online da Mutina, aquela que dança. Então, é a sexta e última live hoje. Já foram 5 lives aí com 5 professores diferentes. E hoje, então, é essa live comigo, que vou contar um pouquinho como que vai ser, como vão ser as minhas aulas aí na escola online, que vai rolar a partir do mês de março desse mês. Então, vou chamar aí a Marília e a Jana para me acompanhar nessa empreitada, nessa conversa, e a gente já começa. Oi, Oiê, tudo bem? chamando aqui. Tudo bem? Então, tá. Aí, convites feitos. Olá, Olá! Deu certo. Uhul! Mas, Maíra, eu quero pegar a palavra rapidinho só para dizer que estou muito feliz de você estar junto, né, nesse projeto aí dessa escola online de improvisação de dança. Eu acompanho, né, e admiro muito o que você tem feito. Eu tenho dito que eu escolhi a dedo essas pessoas porque tinha uma coisa que era muito importante, que fossem pessoas que tivessem realmente inventando o modo online, né? Desde que começou essa cena aí de pandemia. E eu tô bem curiosa para saber o que você descobriu, as técnicas que você inventou, como que você traduziu os seus materiais para o modo online. E vamos nessa. Tá fazendo um barulho? Será que é do seu celular, Jana? Oi, Suma. Oi, pessoal que tá entrando. Todo mundo bem-vindo aí. Tá bom. Tá, Jana. Deve ser uma coisa do celular. Beleza. Tá. É normal, né? Quando a gente tá ao vivo. Sim. Desliguem. E aí, A Milene já coordenando a produção do audiovisual. Vamos desligar. Bom, tipo, a palavra. Aqui, olha, gente, eu coloquei um filtro em mim e não consigo mais tirar. Deu uma travada, né? O Instagram. Mas, então, te passo a palavra, Maíra. Prazer estar aqui te ouvir. legal. Parecia uma digitação mesmo. Legal, nossa, estou muito feliz também de estar aqui, né? Uma alegria. Foi uma alegria imensa mesmo receber esse convite da Marília. E veio assim, até conversei um pouquinho com ela, né? Que veio assim no momento certo, parece, né? Eu tenho muito me conectado com essas questões, assim, do quanto que esses fluxos da vida parece que vão, né, trazendo as coisas e a gente vai se abrindo também para as coisas nos momentos que é para acontecer, parece, né? Então, eu acabei de terminar meu mestrado, né? E estou super focada em estar nesse lugar de dar aula, né? Dar aula, para mim, acho que eu vou começar um pouquinho por aí, assim. Dar aula, para mim, é uma paixão, assim, né? É uma coisa que me mobiliza, assim, enquanto pessoa. E então, eu já tentei ficar um tempo sem dar aula, inclusive no comecinho da pandemia eu fiquei assim algumas semanas, acho que 2 semanas, talvez, eu não sei exatamente, sem dar aula, mas assim, não tinha como, né? Eu só vou aceitar aqui que a Jana vai voltar. Massa. Vamos ver se agora dá certo. Aí. Tá ouvindo? agora sim, gente. Show! Prazer estar aqui com vocês e te escutar, Maíra. Vai lá, pode ir. Legal, legal.
Bom, vamos lá. Então, já trazendo essa questão aí, né, da pandemia e dessa transição para o modo online, eu pensando sobre isso, né, que é uma das questões aqui, né, dessa conversa e do porquê continuar no online, me vieram 3 palavras, assim, né, e aí eu vou tentar costurar essas 3 palavras para falar um pouquinho da minha experiência. Me veio a palavra coragem, fluidez e medo. Então, como que eu fui transitando, né, entre essas 3 sensações, sentimentos, experiências, enfim, o que quer que a gente queira chamar, né? Mas por quê, né? Daí eu vou contar um pouquinho como foi. Eu acho, minha experiência, ela começou sendo aluna do modo online, né? Então, teve aquele começo da pandemia lá, que ficou tudo muito incerto, e aí eu fiquei um tempo sem dar aula, né? Porque estava tudo muito incerto, não sabia direito como que ia funcionar as coisas. Mas aí as pessoas começaram a fazer lives, né? Aqui no Instagram, teve aquele boom das lives, né? E algumas lives práticas, né? Inclusive o Dante que entrou aí, fiz algumas lives dele, né? E comecei a experimentar fazer essas lives para colocar meu corpo em movimento, né? Para continuar com essas relações, né? Mesmo que através das telas. E me surpreendeu muito, assim, né? O quanto que aquilo me mobilizou. E era mais distante ainda do que esses aplicativos que a gente tem usado, né? Esses outros aplicativos, né? Que era essa coisa da live que eu não podia nem ver a outra pessoa, né? Então, mas mesmo assim, para mim foi uma experiência que me atravessou, assim, de uma maneira muito potente. E acho que uma das coisas que eu destaco, assim, em relação a isso, é que eu pude fazer aulas com pessoas que, semanalmente, assim, que eu não poderia fazer se não fosse no modo online, né? Porque eu moro no interior, né? Eu moro em Rio Claro atualmente. E a cena da dança contemporânea aqui, ela é muito tímida ainda e tal, então eu não tenho muito com quem eu fazer aula, né? Geralmente as pessoas vêm fazer aula comigo, né? Eu que estou meio que começando esse movimento por aqui. Então eu busco aulas em outros lugares, né? Busquei a Marília, vou para São Paulo, enfim, vou buscando essas coisas. E aí o online, as lives, me deu essa oportunidade de fazer várias aulas, assim, com várias pessoas diferentes e pessoas maravilhosas, enfim. Então, isso foi uma coisa que já me chamou a atenção, né? E aí, foi muito louco, assim, porque eu acho que isso é uma coisa que eu tenho identificado, que eu tenho um pouco essa característica, né? De me lançar um pouco, de me jogar. Então, por isso a coragem, né? Então, eu comecei a fazer essas aulas e senti uma potência nelas. Eu falei, por que não, né? E aí eu comecei a fazer live também, assim, sabe? Sem muito pensar o que estava envolvendo tudo isso, assim, eu só me lancei, assim, na coisa e falei, vou experimentar. Daí, até porque trazendo essa questão que para mim é muito forte, do dar aula, que me movimenta, assim, como pessoa, assim, no mundo, né? Então, aí eu comecei a dar algumas lives, assim, né? Fazer algumas lives também pelo Instagram, assim, dando algumas aulas. E achei bem interessante também como isso ia chegando nas pessoas, né? O retorno que as pessoas iam me dando, o feedback que elas iam me dando. E eu falei, putz, né? Acho que tem uma potência nisso, assim, né? Então fui me interessando cada vez mais, né? Acho que com os altos e baixos também, porque é isso. E aí então os desafios, né? Era muito desafiante, sim, né? Dar uma aula assim só para tela, né? E só você e a tela sem saber como aquilo estava chegando ou não, né? Então, essa coisa de como que eu fui transformando mesmo, né? A minha didática, assim, né? Para esse lugar. E para mim, então, foi nesse lugar da fluidez, né? Embora com então, trazendo esses desafios, tinha um medo, tinha putz, será, né? Mas tinha aí essa coragem, essa fluidez que foi acontecendo. Então eu falei, não, eu vou dar aula, eu me colocava nesse lugar assim, hoje eu vou dar aula e tal, então o que eu vou fazer, né? Então eu sentava para pensar o que eu ia fazer, assim,
Então a organização, a reorganização assim da minha didática foi acontecendo dessa maneira, assim, né? De uma maneira prática mesmo, né? Experimentando e refletindo sobre e trazendo os materiais que eu trabalhava presencialmente, né? E olhando para essas coisas e pensando em como que eu poderia, então, transformar isso, né, para o modo online. E aí, acho que uma coisa que, voltando a isso, assim, uma coisa que me ajudou muito, realmente foi fazer aula também com outras pessoas, né, experimentar essas aulas com esses professores mais experientes e tal. E aí fui transformando, né? Aí teve uma coincidência, assim, né, que no ano da pandemia, né, em 2020, no ano que começou a pandemia, também foi o ano que eu comecei um trabalho junto com a prefeitura daqui, né, de Rio Claro. E só que com a pandemia a gente trabalhou um mês, foi muito engraçado, né, porque a gente trabalhou um mês, assim, no começo de março, e aí veio a pandemia. A gente parou e ficou até junho parados, assim, sem saber como que ia ser, né? E aí, só que aí, então, a partir de junho, a gente começou essa reestruturação de, não, então, vamos seguir com esse edital, que era um edital, né, com vários oficineiros, assim, na parte artística, e vamos seguir, sim, no modo online. Acho que todo mundo já enxergando esse lugar do online, né, essa possibilidade de chegar, sim, com o modo online, né. Acho que até foi tardio, na verdade, porque as pessoas já muito antes já estavam, né, experimentando isso. E aí então comecei com dentro desse projeto, né, que é um projeto super bacana, que, enfim, é um projeto que eu escrevi, né, então eu tenho toda uma autonomia sobre ele e que oferece aulas gratuitas, né, então isso é bem, bem legal, assim, né, que é um projeto aí de duração de 4 anos e a gente está no 3º ano consecutivo aí dele. Então, e aí foi uma grande oportunidade também para mim, para eu poder explorar mais ainda essas ferramentas, né? Então, aí eu fui para os outros aplicativos, né? Eu comecei dando aula pelo Google Meet e aí montei uma turma, né, por esse edital. E aí uma coisa que foi muito legal dessa turma, assim, que eu até ouvi a Marília falando sobre isso, que é uma coisa que para mim faz muito sentido, que é essa coisa do grupo, né, dos processos grupais, assim, né, do quanto que às vezes os grupos se fundem de uma maneira, assim, natural, até parece fluida e tal, e de quantas vezes a coisa é difícil, né, de acontecer, e às vezes não acontece e tal, né, eu vi você falando sobre isso, e eu acho isso muito interessante, isso é uma coisa que também me interessa muito, né, pensar sobre essas questões grupais, assim, né, sobre como que os grupos acontecem ou não acontecem, e as diferentes maneiras que eles acontecem, né. E esse grupo, especificamente, foi muito incrível a conexão que rolou, né? E, assim, uma fusão muito grande com pessoas completamente diferentes, de idades completamente diferentes. A maioria dessas pessoas não dançavam, assim, não tinham uma experiência anterior em dança. Então, tipo, eu fiquei tipo, meu Deus! Foi um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, essa potência mesmo, porque houve essa fusão, assim, essa fusão muito forte. E assim, me surpreendeu muito esse grupo, nesse lugar do quanto que, mesmo no online, as aulas foram aprofundando, mas para mim, esse grupo especificamente trouxe uma questão de uma profundidade, assim, de se trabalhar, estava todo mundo muito afim, assim, muito mergulhando naquilo lá, né? E aí os processos, assim, das pessoas e a partilha das pessoas, assim, foi incrível, assim, de poder acompanhar, assim, muito forte, assim mesmo, né?
E aí a gente até fez uma apresentaçãozinha também online pelo Zoom, né? E aí foi também a primeira vez que eu experimentei o Zoom, né? E aí eu falei, putz, o Zoom tem aí também outras ferramentas, né? Que daí vão me permitir explorar ainda mais, né? Esses jogos aí didáticos, assim, que eu fui buscando, né? Explorar com o online. Então, assim, a primeira turma, para mim, essa primeira turma foi muito nesse lugar da experimentação e de como que eu, né, ia transformando aquilo que eu queria trabalhar naquele dia para o online, mas ainda com poucas ferramentas, ainda também experimentando outras aulas e vendo como que talvez eu pudesse, né, trazer algumas coisas dessas aulas. E aí, aqui eu acho que talvez vou dar uma atravessada só para falar um pouquinho, né, de começar a trazer um pouco, né, do que é que eu trago nas minhas aulas, né, de como que é que eu tenho estruturado isso, né. E se você quiser me interromper em algum momento, Marília, também eu tô... Não, ainda não. Pode seguir no seu flow aí. Beleza. Então, eu tenho assim, né? Acho que uma das coisas que estrutura, realmente acho que é um pouco mesmo essa palavra da estrutura, que dá mais base para o meu trabalho, é a técnica clausiana, né? Que eu fiz a especialização lá na PUC em 2016 e 2017, né? E foi uma experiência, mais do que pensar na técnica e tal, né? Foi uma experiência que, assim, modificou completamente o meu corpo e a maneira como eu enxergava a vida, assim, né? Então, isso é uma coisa, assim, que tá em mim de uma maneira, assim, que tá aqui, assim, né? Não sai, né? Ela dança, né? A técnica clausiana dança em mim, mas ela não sai, ela fica aqui, né? Ela tá aqui comigo, né? E para mim ela tem uma potência, a questão de ser a técnica clausiana, né? De trazer essa questão da técnica, né? Para mim ela tem uma potência de dar essa base, né? Que é uma coisa que eu tenho uma necessidade, assim, eu já percebi isso, que eu tenho essa necessidade de ter essa base, essa estrutura, assim, embora eu goste de atravessar ela, assim, né, e de brincar com ela, né, eu brinco que eu gosto de transitar nas minhas aulas, né, assim, entre uma caoticidade, então brincar com caos, assim, mas também de depois organizar, e depois ir para o caos, e organizar, né, e fazer essa brincadeira. Para mim tem feito muito sentido, né? Antes, eu acho que eu tinha muito uma rigidez, assim, de ficar naquilo e é aquilo e tal, né? E hoje em dia eu já consegui transformar mais isso, assim, e deixar as coisas entrarem mais nesse fluxo de vamos pro caos, sim, mas depois a gente volta e aí depois a gente vai pro caos, né? Então, assim, pensando didaticamente, né, como que eu fui reorganizando para ir para o modo online, eu peguei muito, eu até separei aqui para mostrar para vocês. Esses daqui, né, são uns protocolos que a gente fazia. Toda a aula da técnica clausiana, depois de cada aula da técnica clausiana, a gente fazia um protocolo, né, que era contar um pouco de como foi a nossa experiência e também, assim, trazer um pouco, descrever um pouco os exercícios daquilo que ia fazendo sentido pra gente, né? E eu, como uma boa CDF, fiz todos, né? Assim, escrevi todos, assim, digitei todos e tenho isso aqui comigo, que é um grande tesouro, assim mesmo, né? Porque foi para isso que eu voltei, né? Para daí transformar minhas aulas no modo online. Então, porque eu já dava aula há um tempo, né? Então, assim, para mim, preparar a aula era uma coisa um pouco mais tranquila, digamos assim, né? Um caminho um pouco mais conhecido, né?
pro modo online, eu tive que repensar tudo, né? Então, eu pegava isso, lia isso, falava, tá, beleza, eu quero trabalhar o tópico peso, né? Sei lá. E aí, olhava para isso e tal, falava, tá, tem essas estratégias, como que eu posso, então, transformar, né? Pensar aqui através das telas isso e tal. Então, fui brincando assim, no primeiro momento, fazendo isso e experimentando, colocando em prática. Ah, isso daqui deu certo, isso daqui nem tanto, né? E às vezes dá certo com um grupo, às vezes não dá certo com o outro. Então tem isso também, né? Coisa da experiência, né? E, bom, então tem isso, né? Que minhas aulas são atravessadas por essa didática mais assim, né? Baseada nessa coisa mais de trabalhar esses tópicos e tal. Mas aí tem esses fluxos, esses atravessamentos que também, que para mim tem muito a ver com a presença, assim, né? Com estar lá, né? Naquele momento da aula e conseguir observar, né? O que é que pode ser interessante para além daquilo que está estruturado, né? Como que a gente pode brincar com tudo isso, assim, né? Queria fazer um comentário, Maíra. Beleza. Eu acho que você falou de uma coisa que eu penso como a tradução dos conteúdos para o modo online e essa necessidade de fazer diversos ajustes, né? Então, tinha um exercício de tentar entender, que a gente passou por aqui, provavelmente você também passou por isso, que temos uma estrutura, por exemplo, um score de improvisação, como aquele score Come As You Are, né? Venha como você está. Então, esse score, ele tem uma maneira que ele está colocado no tabuleiro e que a gente joga ele no presencial. Aí, quando a gente foi passar ele para o online, o que eu fui entendendo era que tinha que ir além da estrutura do jogo e compreender o que é de essencial que estava em jogo naquele jogo. Como que isso que é essencial podia ganhar uma nova estrutura do modo online. E aí fazendo ajustes, né? Entender como que isso pode acontecer, como que pode ser a raia, como que vai ser a observação, a gente desliga a câmera, a gente não desliga, o que tem que ser feito. E aí eu fui chamando isso de ajustes, né? E a gente jogava, a Jana tá aí também, né? A Milene tá aí, a gente pode falar, daí a gente jogava, daí sacava uma coisa, aí falava assim, vamos fazer um ajuste. Aí ajustava, jogava de novo, vamos fazer outro ajuste, até, né, ir encontrando como que aquela experiência que a gente tinha no espaço material podia acontecer no espaço virtual. Eu acho que você deve ter passado por isso também, né? Sim, com certeza. E aí eu acho que entra também essa coisa das ferramentas dos aplicativos, né? O quanto isso pode potencializar, né? E também eu acho que tem um lugar assim da gente, né, fazer esses ajustes, mas também de entender que é uma transformação, né? Que às vezes é uma outra coisa, assim, né? Que vai gerar, né? Que é um pouco diferente. E aí, até pensando nisso, assim, acho que trazer um pouco isso, assim, que também daí tem a ver com o que eu fui trazendo também para minha aula, que eu acho que também eu fui descobrindo no online coisas novas que não poderiam ser trabalhadas no presencial, né? Então, também tem esse lugar do online que acho que é por isso que, para mim, o online continua fazendo sentido, né? Porque eu acho que eu descobri que lá tem um lugar que é diferente do presencial e que traz outras potências, assim, né? O presencial é maravilhoso, é muito massa, né? Aquela troca e tal. Mas no online tem coisas que dá para se trabalhar, e aí eu vou dar exemplos, né? Do que eu fui descobrindo, assim, que no presencial vai ser diferente, assim, vai ser uma outra experiência, né? E aí, então, uma dessas coisas, e aí, acho que também falar um pouco disso, né? Eu fiz por um tempo aula online com o Diogo Granato, de improviso cênico, né?
E ele usou também, assim, genialmente, assim, as ferramentas, assim, para mim, né? Ele me inspirou muito, assim, nas minhas aulas, porque para mim foi genial, assim, a maneira como ele também foi transformando. E aí, então, uma dessas coisas que é a questão da câmera, né? Essa coisa de usar a câmera no jogo cênico, assim, né? Que é uma coisa que é só o online, assim, não só, mas é diferente no online, né? E tem uma potência, assim, para mim interessante. Então, essa coisa de experimentar a câmera de outras maneiras, assim, que também era uma coisa que eu meio que estava estudando no meu mestrado, assim. Então, para mim, calhou muito, assim, de pensar sobre isso. Tem uma outra coisa para mim também do online, que é de você... Eu acho que eu ouvi um pouco também a Milene falando na live dela sobre a questão do espaço, né? Sobre, às vezes, você ter um espaço pequeno e como que você lida com aquele espaço, né? Mas, para mim, tem uma potência, né? Ali também de você estar naquele espaço cotidiano, né? Sua casa, enfim, aquele espaço que você está todo dia. E como que você transforma esse espaço numa outra coisa quando você está improvisando, como você transforma aquilo numa cena. E eu acho isso incrível, assim, às vezes um cantinho da sua casa, que é só um canto, né, no cotidiano, ele é só um canto, né, ou uma mesa, que é só uma mesa, uma porta, que é só uma porta, né. E aí, para mim, transformar isso, assim, na sua própria casa, naquele espaço cotidiano, numa criação, assim, isso para mim também foi uma coisa que fez uma virada de chave, assim, que eu falei, nossa, olha que interessante isso, assim, né? Então, para mim, tem também essa potência de estar no seu próprio espaço, transformando ele, assim, né? Vou só fazer uma pausa para aceitar a Jana de volta. O que mais, então? Então, eu acho que é isso, assim, dessas potências mesmo, assim, de poder estudar, né, essa questão do ângulo da câmera, da luminosidade, né, da luz natural, às vezes, da sua casa, né, do sol que entra, onde entra, e aí você usar isso como potência para improvisar junto com isso, assim, né? Então, isso é uma coisa que eu trouxe, assim, para minha aula também, de um jeito que, assim, para mim é bem encantador mesmo, assim, me traz uma delícia, assim, eu gosto dessa palavra, assim, dá uma delícia, assim, ai, vamos experimentar essa delícia, assim, sabe? De estar aqui com essas coisas todas, e experimentando corpo, luz, câmera, enfim, esses jogos compositivos, assim, né? Então, acho que, assim, falando um pouquinho daí da minha aula, né, assim, resumindo isso tudo que eu fui trazendo, eu acho que e aí eu batizei desse nome, né, dançar, ato de experimentar, uma pergunta, né, na verdade, porque eu acho que eu gosto muito dessa coisa, acho que isso vem bastante da Marília, hein? Dessa coisa da potência das perguntas, né? E de como as perguntas vão mobilizando a gente, assim, eu gosto muito disso, assim, de pensar as perguntas, assim. E para mim é isso, assim, né? Então, a minha aula, então, ela acho que tá nesse lugar de trazer, né? Vou tentar resumir, assim, de trazer essa organização que tem uma base da somática, de mergulhar no corpo próprio, de mergulhar em si, numa pesquisa de si, eu gosto de falar também, assim, que é de se observar, mas se observar também enquanto fluxo, né? Não num lugar de entendi, mas num lugar de se auto-observar enquanto um fluxo, nessa fluidez, né? Nesses encontros, nesses acontecimentos, assim. Mas de se pesquisar osseamente, pesquisar a pele, né? Pesquisar esse sensível mesmo, assim, ter uma concretude, né? Eu gosto muito da questão óssea, né? Então,
tem essa concretude de entender os ossos, de entender os encaixes, de entender os vetores e tal. Mas tem também uma brincadeira com tudo isso, assim, que é essa caoticidade, que é esse jogo de perguntas, mas e aí, a partir dessa concretude, o que eu faço com isso? Como que eu experimento? E aí, para mim, vem muito a questão do jogo cênico também, assim, de experimentar isso nesse jogo cênico, assim, né? De deixar isso fluir, assim, e brincar, assim, com tudo isso, assim. A brincadeira também é uma palavra que eu gosto bastante de usar, assim, nas minhas aulas. Eu acho que brincar é uma coisa que é muito potente, assim, também. Então, eu gosto muito da brincadeira, da risada, assim, de trazer isso para a aula, né? De usar jogos lúdicos para a gente poder trazer essa coisa do brincar, que os adultos, né? Acabam deixando isso muito de lado, assim, né? Se a gente olha as crianças, é a brincadeira que vai regendo essa coisa da experimentação, né? Para mim tem muito a ver com isso, né? De se lançar nessas experiências. A gente já quer encaixotar as coisas, assim, né? E vai deixando, às vezes, de experimentar. Então, acho que minhas aulas têm uma intenção, né, de trazer isso. É lógico que quem faz a aula, é lógico que eu vou convidando, mas quem faz a aula é o aluno, né, que vai se lançar, o quanto que ele vai se lançar ou não, e o grupo, né, o processo grupal e tal. Bom, acho que por enquanto, aí se quiser dar uma interferida, falar alguma coisa, acho que é isso. Jana, também você está convidada, tá? Pegar a palavra aí. Olha, Maíra, eu te faria algumas perguntas assim, de uma ordem prática, mas na verdade eu entendi já. Eu vou te fazer só para você responder, né? Tem algum tipo de espaço, alguma necessidade em relação ao espaço que quem vier na sua aula precisa garantir? Um espaço mínimo, algum tipo de chão, digamos assim, algo nesse sentido? Eu acho que o chão, né, é uma coisa que eu gosto de usar, assim, né, a coisa de deitar no chão. Então, o que eu costumo falar para as pessoas é encontre um conforto, né, dentro do seu possível, né. E aí eu acho que tem também esse jogo das pessoas irem pesquisando qual que é o conforto delas, assim, né, dentro daquele chão que elas têm, né. Então, acho que basicamente isso, né, um pouco do que eu ouvi a Milene falando, acho que é pelo menos ter esse espaço que eu consiga aí um corredorzinho, né, que eu consiga deitar no chão, né. E fora isso, aí depois ir explorando como que eu posso ir construindo o meu próprio espaço, né? Acho que cada um vai ter que ir meio que sentindo que espaço é esse, né? Que tem necessidade, mas que dentro daquilo que é possível também. Eu acho que essa coisa de vem como você puder vir, né? Então, aí você vai sentindo e se adaptando. Para mim, eu gosto de pensar assim, né? De colocar menos... fechar menos possível, né? Deixar o mais aberto possível. E aí cada um vai sentindo e criando, né? Essa estrutura, assim, que faz sentido, né? Então, acho que é isso, assim. Maíra, muito bom te escutar, muito bom escutar o desenvolvimento do seu trabalho, essa primeira experiência, né? E pensando nesse lugar dos espaços, eu fiquei com a pergunta também desse espaço virtual e da ferramenta, o aplicativo. Você falou de alguns, você vai usar qual para dar essas aulas? Qual o aplicativo? Eu pretendo usar o Zoom, né? Eu vou usar o Zoom porque realmente, assim, depois da experiência que eu tive com o Google Meet, né? E depois com o Zoom, assim, né?
o Zoom, para mim, ele traz essas outras possibilidades, assim, que são muito interessantes, né? Essa coisa de poder usar, isso é uma coisa que eu gosto de usar também, né? De poder usar o desligar a câmera e o ligar a câmera como uma ideia de sair de cena e entrar em cena, né? Então, isso eu acho muito legal, né? A coisa de poder montar duplas, montar pequenos grupos, assim, dentro do grupo, né? Então, eu fui descobrindo essas ferramentas. Tem, acho que até outras que eu nem descobri ainda, assim, eu acho que eu explorei pouco, na verdade, o Zoom. Eu não sou muito boa em ferramentas, assim, é uma coisa que eu realmente tenho que, tipo, peraí, deixa eu parar aqui para dar uma pesquisada. Embora eu sinto o Zoom bem, assim, tranquilo com relação a isso, né? Parece que você vai se encontrando, assim, né? Tipo, eu precisei de algumas ajudas, assim, no começo, mas depois eu fui me encontrando, assim, né? Então, mas acho que tem muita coisa ainda a ser explorada, né? E gosto muito da coisa de usar também duas câmeras também para criar, então entrar com o celular, entrar com o notebook, e aí usar esses dois ângulos, né? E enfim, então acho que ganhou o meu coração. O Zoom ganhou o meu coração. Eu não sei se vocês conhecem outros, assim, mas das minhas experiências realmente foi o que eu mais gostei, assim. Eu tenho usado o Zoom por enquanto também, até hoje. A gente Legal. usando o Zoom, acho que até esqueci de falar ontem, eu percebi, né, com o Conrado, que tem essa sala de trabalho virtual da Mutina que é no Zoom, né, que vocês vão usar, né? A não ser que alguém quisesse realmente por alguma questão conceitual mesmo, usar o aplicativo. Mas se não, essa vai estar à disposição, né, aí de vocês, das turmas e outras coisas. Uma outra pergunta, eu queria saber, assim, no mesmo sentido, se tem algum pré-requisito, acho que já entendi, mas vou perguntar, se tem algum pré-requisito e se faz sentido para pessoas que já têm mais experiência, né, em dança, se voltado mais para iniciantes ou se comporta todo nível de experiência em dança ou outros tipos de experiência em artes ou mesmo interdisciplinarmente. Eu gosto muito, eu acho muito interessante trabalhar com a multiplicidade, assim, dos corpos, assim, né? Então, isso é uma coisa que me interessa muito. Inclusive, eu tenho aqui um projeto permeando aqui, que é de trabalhar com intergerações, né? Trabalhar uma mesma aula com criança, adulto, idoso, assim, tudo junto, assim. Então, eu me interesso muito por isso, é uma coisa que eu tenho muito interesse. E minhas aulas, elas têm esse lugar, né, de abraçar isso, assim, e enfim, de trazer essa questão de cada um ir reconhecendo as suas limitações, né, e as suas potências dentro de cada corpo, né. E eu gosto muito de trabalhar com pessoas profissionais assim, né, que já dançam ao mesmo tempo, pessoas que nunca dançaram, porque eu acho que uma pessoa, um vai chamando o outro para coisas diferentes, né? Eu acho essa relação bem interessante. Então, para mim, faz sentido, né? Eu tenho, né, tido essa experiência sempre. A maioria, geralmente, são pessoas que não têm a dança como, sei lá, profissão e tal. Mas eu trabalhei, assim, nos últimos 2 anos aí, muito com artistas. Artistas da música, do teatro, do circo, né? E pessoas que estavam lá mais para um processo de autoconhecimento, né? E tal. De ter essa admiração pela dança, mas que não tinham isso como... Não iam para o palco, coisa assim, né? Então, para mim, a mistura faz sentido, sim. Acho que todo mundo pode chegar, assim, dá para... Mas aí é lógico, né? Vai depender também do que a pessoa está procurando, né? Em relação a um grupo.
mas eu acho super potente, né? Poder ter todos os tipos de corpos, o mais múltiplo possível, assim. Então, acho que caminha nesse lugar de poder tudo. Maíra, as aulas elas vão acontecer ao vivo, né? Então são aulas sim. Aí eu queria fazer uma pergunta já desdobrada a partir da conversa de ontem com o Conrado. Primeiro, quem está no grupo? A pessoa veio, ela se inscreveu para o grupo de sexta para dançar a experimentar, aí ela está vindo na aula ao vivo e ela perdeu uma aula. Faz sentido que a aula vai estar gravada e ela faça depois a aula de forma assíncrona? Essa é uma. A outra pergunta é: uma pessoa que não pode vir, ela já sabe que ela não tem a sexta de manhã livre, mas ela gostaria de fazer essa aula. Faz sentido dentro da sua proposta que ela poderia se inscrever, por exemplo, apenas para acompanhar as gravações? Olha, essa é uma questão que eu tive, assim, bastante também durante aí os anos que eu trabalhei online, que várias pessoas me falavam, passa a gravação para mim e tal, né? E eu resisto um pouco, assim. Porque, assim, eu acho que, tipo, vai ter alguma coisa lá, ela vendo a gravação, que vai ter alguma coisa que pode ser interessante para ela e tal, mas vai ficar fragmentado para mim, né? Não vai ser aquela experiência, né? A experiência em si, né? Porque acho que tem coisas que não vão fazer sentido, assim, por exemplo, essa parte do improviso cênico e tal. É uma coisa que só se ela ficar assistindo, né, aquilo lá, porque ela não vai conseguir participar. E acho que tem coisas que é isso, assim, que eu consigo captar só olhando mesmo para aquelas pessoas e entendendo aquele processo do grupo, assim, né? Então, eu resisto a isso, assim, é uma coisa que eu ainda resisto. Tanto que por um tempo que eu fiz foi gravar aulas especificamente para as pessoas assistirem depois, assim, né? Fiz esse outro trabalho. Para mim, são trabalhos diferentes. Eu ainda não consegui, assim, assim, acho que não é nem que eu não consegui. Para o que eu tenho proposto, né, nesse momento, não faz sentido, assim, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, assim, sabe? Porque eu acho que tem muitas perdas, assim, dentro da minha proposta, né? Acho que é isso. Eu consigo pensar nesse outro tipo de proposta, mas para mim seria um outro movimento, assim, sabe? Uma outra relação, assim, desse online, né? Sim, é interessante pensar nisso, porque o processo de grupo, construir um processo de grupo, pede, né, essa copresença virtual, como Conrado. Interessante. Mas a gente ainda vai inventar outras coisas. Eu acho que é possível, realmente, assim, acho que é possível pensar, né, talvez gravações e como que a gente monta um grupo para talvez ir trocando, como foi a experiência e tal, né, um ir trocando com o outro. Acho que são possibilidades, né, acho que tem muitas coisas para serem criadas, realmente, assim, acho que tem muito a ser explorado nesse mundo virtual ainda, né, mas é isso, assim, eu gosto muito da conversa, né, mesmo no online, de olhar as pessoas, enfim. Então, para mim ainda eu gosto mais desse lugar, assim. Legal. Aulas ao vivo. Quer falar, Jana? Eu acho que eu não tenho mais perguntas, nem, mas estou achando super interessante. Como o Milene colocou ali, já quero chamar esse grupo de meu também, super interessei, assim.
Eu vejo Legal. um alinhamento, né? Como você vai construindo essa costura com a técnica clausiana, com o trabalho que você aprendeu também na formação, né? Eu vejo esse Sim. alinhamento, assim, acho bem interessante. Acho que isso é uma coisa que me veio agora mesmo para falar, eu tenho essa coisa de como que as minhas outras experiências foram me atravessando. E eu gosto muito disso, assim, e de deixar elas atravessarem, de deixar elas chegarem, né? Sem ficar de novo, né? Voltando para isso um pouco, desse lugar de isso é aquilo, assim, né? Então, às vezes eu me pego falando uma coisa, aí eu falo, isso daqui é da Marília. Esses dias eu tava dando uma aula e aí eu falei alguma coisa, eu não lembro agora exatamente o que foi, mas eu falei, isso daqui é da Marília. E isso eu acho muito interessante, assim, de poder isso, né? Deixar ser atravessado por todas essas suas experiências, assim, essas formações, né? Acho que tem também a questão do meu mestrado, que acho que isso também acho que eu não falei tanto, mas acho que pode ser interessante, mas que foi, né? Eu trabalhei num campo, meu estudo tinha uma parte prática, né? Que era com relação a crianças e tal, mas tinha, pensando assim no processo de grupo, né? Do grupo de estudos, era muito teórico, né? Muito pouco prático, assim, né? Separando um pouco, mas enfim, só pra gente entender. Mas foi muito incrível como esses estudos, assim, né? Que eu estudei, assim, bastante o Deleuze e o Guattari, né? Foram os dois principais autores aí. Como que esse pensamento deles foram atravessando as minhas aulas também, assim. Isso também foi uma coisa bem interessante, assim, de observar, né? Como que essas modificações, assim, de uma... Isso para mim foi interessantíssimo, assim, porque eu ficava tipo, mas é teoria, é só teoria, eu fico aqui, eu sentia muita falta, né, da prática, assim, de experimentar isso de outras maneiras, e aí eu fui experimentando de outras maneiras, né, então a gente ficava lá estudando, tinha as discussões, isso aqui lá, eu falava, beleza, mas eu quero colocar isso em prática de alguma maneira, né, e aí eu ia colocando em prática nas minhas aulas, assim, né, experimentando aqui, experimentando ali, então... isso, assim, né? Acho que tudo tá atravessando de alguma maneira, assim, e isso, assim, é meio que uma coisa meio autoral que eu tô tentando aí constituir um pouco, né? Sim, eu acho muito legal. E a proposta mesmo dessa escola online aí de improvisação é de criar um campo em que pesquisadoras possam continuar o desenvolvimento, né, dos seus materiais de forma autoral e que a gente possa também estar trocando, né, como esse corpo docente, aí fazendo esses intercâmbios de experiência e desenvolvendo coisas autorais mesmo. Isso que está em jogo. Então a gente também, né, constituindo como um grupo. Essa ideia do bloquinho que veio por causa do carnaval, que foi bem bacana, mas a gente também constrói como grupo. Gente, eu queria saber se alguém que está aí na live quer fazer aí uma pergunta para a Maíra, quer saber mais do grupo de sexta-feira de manhã, de 10 a meio-dia, são 2 horas, é super rápido, assim, 2 horinhas. E aí, se tem alguém que quer nos brindar com uma pergunta, que gostamos. Enquanto as pessoas escrevem suas perguntas, aí eu vou aproveitar para comentar o quanto eu estou me sentindo inspirada mesmo, né? Essa ideia que você trouxe, Marília, do bloquinho, que a gente vai trocando entre a gente e vai se inspirando, né? Então, estou super inspirada, assim, acho que a gente vai ter muito o que trocar mesmo nessa construção conjuntas aí, dessas aulas na escola online. Muito massa, estou bem feliz dessas parcerias aí. Isso é muito legal mesmo. Isso é uma coisa que me emociona muito também, assim. Eu tô num momento de buscar trocas, assim. Eu tô nesse momento, assim, da vida, né? E para mim, assim, foi realmente muito emocionante poder
receber esse convite da Marília e poder estar com vocês aqui de alguma maneira, né? E acho que, assim, para mim o interesse está muito nesse lugar da troca mesmo, de também ouvir vocês e de conhecer o trabalho de vocês, assim, né? E então, estou bem feliz, assim, isso é uma coisa bem legal. Legal, Jana, de também te rever. Muito legal. Tem algumas perguntas aí já rolando, né? Sei. Gente, aqui no meu não tá aparecendo, então leiam aí, por favor, porque para mim não apareceu nada. A primeira que apareceu aqui para mim foi da Milene. Pode fazer aula pelo celular? Sim, sim. Pode fazer aula pelo celular, tranquilo. Super dá para brincar com o celular também, né? Tranquilo. Tem uma outra aqui do Rabron.yoga. Toda sexta às 10 horas. Isso, toda sexta das 10 ao meio-dia. 2 horinhas deliciosas. Aí outra aqui. Quando começam as aulas? Vai até quando? Bom, acho que a semana que vem, né, Marília? É a semana de inscrições, certo? Se a Marília quiser falar um pouquinho mais. E aí, na outra semana, começam as aulas. Tô certa? As inscrições começam a semana que vem. E quem se inscrever até dia 14 vai ganhar um super presente fofo, chuchu, top 10 mais plus, o mais legal de todos. E as aulas na terceira semana, né? Semana do dia 21 de março é a segunda. Então, a sexta-feira da semana do dia 21, acho que é dia 27, né? O 26, 27, 25. A aula da Maíra começa dia 25 de março, né? Essa semana. E aí dura 3 meses. E, gente, é super curto esse período, né? Estou chamando isso de primeiro ciclo de 2022. Porque a gente está fazendo um projeto bem arrojado, né? São 6 profissionais envolvidos. Tem lá, o Vasco está lá agora na Austrália, mas é de Moçambique, tem de viagens, todo mundo, né? Bem complexo. Então, 3 meses é um tempo curto, mas que vai dar para a gente travar as dificuldades e aperfeiçoar né, esses processos, e depois vem os próximos ciclos. Então, quem estiver junto vai estar também ativamente inventando, né? As pessoas que vêm para estudar por aqui, ser da nossa comunidade de prática, assim como a Maíra, ela veio para estudar, né? A Jana veio para estudar, a Milene veio para estudar, o Vasco estudou comigo também lá em Moçambique. Então, a gente vai realmente alinhavando aí essas relações e construindo inéditos viáveis. Eu gosto muito dessa palavra, assim, desse termo, né? Inventar o inédito viável. O que é viável, né? Que já pode existir, mas é inédito. E aí a gente está, então, operando dentro desse campo mesmo do inédito viável, que é um termo freiriano, Paulo Freire, aí, do educador. Tem um outro comentário aqui, que é do Bruno, que foi colega, né, da turma. Ô, Bruno! Meu colega, saudade! Ele diz aqui, saudade de você, estou trabalhando e ouvindo, lembrando do memorial da Maíra das anotações minuciosas. Beijos. Eu lembrei de uma coisa, ouvindo você falar, Marília, do inédito, né? De uma frase sua. Coisas nunca antes vistas no planeta Terra. Coisas acontecem, né? Na improvisação, nunca antes vistas. Que foi uma frase que eu anotei, assim, e que ficou, assim, né? Muito legal, assim. Pra mim, vira e mexe ver isso, assim, que eu acho muito legal. Muita saudade dessas vivências com essa turma, muito boa.
Sim, eu também. Nossa, Bruno, e sabe que a Maíra sacou aí, né, da maletinha dela as anotações dos protocolos e na hora eu lembrei também do memorial dela, eu tenho impresso, né, ela fez uma imagem que pareceu. E aí foi muito bom, agora que o Bruno tá, vamos tricotar aqui um pouco. Daí eu lembro que a Maíra falou, eu olhei lá no Drive para ver quem tinha entregado e ver como que tinha feito. E aí o Bruno, que Drive? O nosso Drive, né? Então, assim, chega a Maíra, já estava até consultando o Drive e o Bruno perguntando, a gente tem Drive? Né? Eu, como uma boa CDF, gostei muito. Não sei se você lembra, Bruno, disso. Massa. E você postou. Fala. Só comentar que você postou, né, esses dias também a nossa homenagem pro Rian, né? Nossa, que legal que foi aquele momento também, né? Muito legal, nossa, muito legal de lembrar. Queria viver tudo de novo, assim. Muito bom, muito bom. Sim, foi tudo muito bom mesmo. E como a gente se divertiu, né, profundamente no meio de coisas tão sérias que a gente foi, todo mundo, né, construindo muito conhecimento em torno dos nossos assuntos, mas muito divertido, né? Foi muito bom. Sim. A diversão nos atravessou realmente, assim, né? A gente tinha isso, assim, da diversão. Tinha isso. Beleza. Por mim, a gente pode encaminhar para o fim, ainda que a gente poderia seguir, né? Eu acho que isso a gente poderia seguir, mas a gente pode finalizar a live. E aí, Maíra, eu falaria para você fazer aí um convite, fazer uma chamada mesmo para os seus futuros e as suas futuras estudantes aí da sexta. Dá uma chamada aí neles, nelas. Sim. Bom, então fica esse convite para as aulas que tem esse nome, Dançar, Ato de Experimentar, uma pergunta para que a gente possa experimentar juntos, né? E todas as sextas-feiras, das 10 ao meio-dia, online, pela Escola da Mutina, aquela que dança, pelo Zoom. E aí acho que vão ser trocas, acho não, com certeza vão ser trocas deliciosas. Espero vocês, se inscrevam aí semana que vem. É isso. Mas podemos encerrar, então. Não esquece de compartilhar com o perfil da Mutina como colaboradora da sua postagem. Tá bom. Valeu. Beleza. Nossa, prazer estar aqui com vocês. Valeu, Jana. Prazerzão. Tamo junto. Beijo, gente. Tchau. Tchau a todo mundo que veio.